Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Samuel, sejam bem-vindos ao canal Dr. Love, o Doutor do Amor. Bom, você que decide aí, né? Enfim, pessoal, vamos gravar mais um vídeo aqui pro canal. Peço perdão. Por quê? Porque surgiu um comentário e nesse comentário, por incrível que pareça, era um assunto que a gente iria tratar. Era o próximo assunto que a gente iria tratar, né? Que o comentário, pessoal, é da nossa... É de um inscrito nosso, que o nome dela é Júlia Souza 9403. E ela diz assim, ó... mas o que você me diz quando você está conversando com uma pessoa e essa pessoa fala de um jeito, tipo, na intenção de querer um relacionamento, eu acho que é isso, mas não sai do lugar para fazer acontecer. O que você pensa sobre isso ou o que você acha, né? Pessoal, assim, só antes de a gente entrar no assunto, só quero deixar aqui o meu sumiço, né? Porque assim como vocês, aqui do outro lado também tem um ser humano que tem suas dificuldades, tem os seus a sua vida pessoal para poder resolver, sabe? Eu gravo esses vídeos aqui, não é forma de alcançar fama, entendeu? Não é forma de ganhar dinheiro, mas assim, não é querendo ser hipócrita, é claro que, tipo assim, se eu ganhar dinheiro aqui, vai ser muito bom, entendeu? Vou estar mais ativo, é claro, mas eu faço isso daqui, pessoal, mais para um passatempo, sabe? Mais um passatempo do que realmente uma forma de ficar famoso, sabe? Enfim, até porque eu gosto do anonimato, né? Eu gosto de ser uma pessoa anônima, né? Mas, né, quando a gente grava vídeos para a internet, a gente acaba deixando de ser uma pessoa anônima. E quando chega a um certo nível de fama, né, com gente vendo, tipo assim, visualizações, inscritos, likes, você deixa de ser uma pessoa anônima, né? Mas isso não significa que você tem que deixar de ser você, sabe? Isso não significa que você tem que deixar de ser você. Mas enfim, eu acredito que eu não consigo ser uma outra pessoa, entendeu? Eu só consigo ser essa pessoa aqui que eu sou e é isso. Você tá entendendo? Bom, pessoal, espero que vocês entendam esse meu sumiço, é porque eu também tenho problemas pessoais aqui para poder resolver, entendeu? Mas é isso, tá? Vamos lá. Claro que eu escrevi textos, né, aqui para vocês, né? Eu escrevi uns textos aqui para poder falar sobre isso, que é o que palavras contra ações, né? Aquela coisa assim que da pessoa fala muito, mas não tem nenhum tipo de atitude, né? E a gente vai aqui entender os dois lados, tá bom? Então a gente vai aqui ver os dois lados. Eu tô com o texto aqui do meu lado aqui, eu tô com o meu celular aqui hoje, pessoal, que eu tô aqui na cozinha e não lá no escritório, entendeu? Então vamos lá. Pessoal, assim, a Júlia ela trouxe um assunto, que é o que a gente ia tratar, que é o seguinte, quando as pessoas elas meio que enchem a outra pessoa de falsas esperanças, entendeu? E que muitas das vezes a outra pessoa que fica do outro lado acha que vai entrar no relacionamento e tal, só que a pessoa que tá do lado de cá, sabe, ela fala que vai entrar, mas, sabe, não tem nenhuma atitude para isso. Você tá entendendo? E a gente vai falar sobre isso hoje, sobre essas atitudes, entendeu? E por que que muitas das pessoas não tomam essa atitude, né? Tanto o homem quanto a mulher, tá? É claro que vai ficar um pouco mais puxado pro homem nesse vídeo aqui, por quê? Porque geralmente os homens que não dão a primeira atitude, sabe? Tem muito isso.
E a gente vai conversar sobre isso aqui, tá? Então, vamos lá. Tipo assim, pessoal, eu tô com o texto aqui, então muitas vezes eu vou estar olhando pra cá pra só não me perder, tá? Então, é, assim, nem sempre que eu tô lendo aqui, tá? Assim, nem sempre a falta de atitude significa falta de amor ou interesse. Existem casos e casos, foi como eu conversei com vocês no vídeo anterior. Existem casos e casos. Quando eu vou falar do. Não vou falar na forma do desinteresse da pessoa. Eu vou falar assim. Muitas das vezes, assim, até pra você, Júlia, que você vai estar me ouvindo, assim, muitas das vezes não é porque a pessoa não quer. A pessoa, você tem que entender que a pessoa também do outro lado possa talvez ter traumas, inseguranças e medos. Homem também tem isso? Sim. Homem também tem, né? E assim, na questão do homem, ele vai ter medo, insegurança, talvez de um antigo relacionamento, medo de um antigo relacionamento, sabe? Traumas, possivelmente de um antigo relacionamento, entendeu? E também vai entrar na questão deixa eu lembrar o nome aqui, financeiramente, da vida financeira. Eu tava tentando lembrar o nome aqui. Mas, assim, por que financeiramente? Porque, cara, eu não sei se eu posso generalizar, mas eu tô falando mais de mim. Entendeu? Eu tô falando mais de mim. Eu não consigo chamar alguém pra poder sair se eu não tiver dinheiro. Sabe? Eu não consigo chamar, bora sair e tal. Mas eu não tô. Eu chego, olha ali, meu salário não sobrou, sabe? Um dinheiro ali pra levar a pessoa pra sair pra um lugar legal e tal. Por quê? Na cabeça de muitas mulheres, eu tô dizendo assim, mulheres que querem luxo, sabe? Se o cara não levar ela pra um restaurante top, se ela não levar pra um lugar top, um lugar chique e tal, você tá entendendo? Pra ela o cara não vai, sabe, não vai virar namorado, nem noivo, nem marido, enfim. Eu acredito que esses tipos de mulheres são mais materialista, entendeu? Do que realmente uma mulher pro cara casar, pro cara ter ela pra vida dela, entendeu? E assim, você tem que entender que nem todo mundo é rico. A gente vive, nossa, tô aqui pra poder estralar o... Não estrala, fica doendo esse cotovelo aqui. Enfim, a maioria das pessoas não entende que nem todo mundo é rico. Exemplo, eu não sou um cara com a vida financeira boa. Você tá entendendo? Não. Você tá entendendo? Só que eu dou do meu jeito. Você tá entendendo? Mas, tipo assim, o que eu tô querendo dizer, pessoal, é que da mesma forma que a mulher acha que o cara tem que levar ela pros melhores restaurantes e tal, também existe um homem materialista que vai querer dar o... Bom, não posso nem dizer um homem materialista, mas o cara ele vai querer levar a mulher pro melhor restaurante, entendeu? Pro comer nos melhores lugares e tal, levar elas nos melhores lugares. Quando o cara tá com aquela graninha sobrando, sabe? Então o cara vai querer fazer de tudo de bom e de melhor para poder impressionar a garota que ele gosta. Só que muitas das vezes isso não acontece, entendeu? Às vezes o cara pega e pensa assim, como é que eu vou entrar num relacionamento sendo que eu não tô bem financeiramente, sabe? Então assim, a pessoa parece que espera ela tá melhor financeiramente para poder entrar no relacionamento. E isso, cara, é uma ilusão, entendeu? Porque, tipo assim, o que acontece? De um tempo pra cá, as pessoas começaram a ficar tão dodói da cabeça,
vou usar esse nome, que todo mundo acha tipo assim, que você com 22 anos já tem que estar morando sozinho, já tem que estar com casa, já tem que estar com carro e tal. Aí as pessoas falam assim, pô, Samuel, mas você tem que conquistar suas coisas. Sim, mas você não precisa apressar isso, entendeu? Você não precisa ficar doente, assim, psicologicamente, mentalmente ou fisicamente para poder conquistar essas coisas. É claro que você tem que ir atrás do que é seu, entendeu? Do seu carro, exemplo assim, do meu apartamento, da minha casa e tal, tudo certo. Mas quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos. Cara, você é novo ainda. Eu tenho 19, eu tenho 20. E eu conheço pessoas com essas idades doente. E você entende? Doente como? Mentalmente, cara. A pessoa não tem que fazer, porque... Cara, você tá entendendo? Cada um tem o seu tempo. Por quê? Porque a internet colocou como se, tipo assim, várias pessoas jovens no caso, com as suas vidas feitas. Pessoas, tipo assim, de 18, vamos dar um exemplo assim, de 18 até os 25 anos de idade. Com a sua vida feita. Sabe? E, tipo assim, nem sempre isso vai funcionar pra você. Entendeu? Então, assim, o cara, ele pensa assim, pô, eu tenho que conquistar meu carro, eu tenho que conquistar minha casa, eu tenho que ter uma vida financeira boa e tal, pra poder entrar no relacionamento. E muitas das vezes ele se frustra, porque e se ele não conseguir ser bem financeiramente? Entendeu? Porque muitas das vezes, mas como não? Cara, às vezes pode chegar uma mulher na sua vida que vai te ajudar você vai ajudar você a crescer financeiramente. Assim também como um homem que vai chegar na sua vida, ele vai te ajudar você a crescer financeiramente, você sendo mulher. É claro que aqui eu tô falando dos homens. Os homens, eles sempre pensam, pô, como é que eu vou levar ela pra sair sendo que eu não tenho dinheiro nenhum? Como é que eu vou levar ela pra sair sendo que eu tô procurando emprego? Como é que eu vou levar... Você tá entendendo? Então, assim, aí as pessoas pegam, assim, ignorante de pensamento, vai falar assim, pô, mas ele não deveria estar nem pensando em gostar da pessoa e tal, ou entrar no relacionamento com a pessoa. Por que não? Quer dizer que a pessoa não tem o direito de pensar em entrar no relacionamento com ela, ou de gostar da pessoa simplesmente porque a vida financeira do cara não tá boa. A vida financeira do cara não pode estar boa nesse momento aqui agora. Mas talvez daqui a uns 6 meses, a um ano, a uns 2 anos, possa estar. Você tá entendendo? Então, tipo assim, às vezes não é porque o cara, ele não tá afim de você. Entendeu? O cara pode até falar sobre relacionamento e tal, criar expectativas. Só que existe isso, que são esses exemplos que eu dei, que possa estar impedindo o cara de ter esse empurrãozinho para poder começar esse relacionamento. Entendeu? Fazer esse relacionamento começar a ir pra frente, a funcionar, a dar certo. Entendeu? Olha só. Mas também existe outro lado, que é o que eu vou falar agora. Algumas pessoas gostam da atenção, das conversas, do carinho, da sensação de serem desejadas, porém não querem assumir um compromisso e mesmo assim continuam alimentando expectativas no outro. Nesses casos, não é o medo que impede a atitude, é a falta de vontade de construir algo de verdade. Construir algo de verdade, né? Assim, pessoal, foi como eu falei no vídeo anterior. Assim, às vezes a pessoa deixou claro pra você, que ela não quer entrar no relacionamento. Só que você fica insistindo. E aí, às vezes, não é nem culpa da pessoa, é culpa sua. Entendeu? Não é porque a pessoa tá com desinteresse. Não. Às vezes a pessoa teve a responsabilidade afetiva com você, pra ser sincero com você que ela não tá querendo um relacionamento agora, entendeu? E só que você fica insistindo.
entendeu? De ficar mandando mensagem, de ficar querendo trocar ideia e tal. Sabe, às vezes a pessoa fala assim, pô, vamos virar só amigo, que não sei o que e tal. Mas a pessoa, sabe, fica meio que insistindo naquilo. Tipo assim, mandando assim mensagem, vídeo assim de casal, ou provocando, sabe? Falando assim, um dia você vai ser meu, que não sei o que. Cara, para, entendeu? Isso daí já é uma atitude imatura sua. Porque você não consegue entender o outro lado da pessoa. A pessoa já deixou claro que não quer, você tá entendendo? Já foi específica, já deixou claro, mas você fica ainda insistindo. Entendeu? Agora, o que eu tô tratando aqui é quando a pessoa gosta da atenção, gosta das conversas, gosta do carinho, gosta de se sentir desejada, entendeu? E porém não querem assumir um compromisso mesmo assim. Entendeu? Continua alimentando a expectativa da pessoa. Não, fala assim, não, é verdade, a gente vai namorar um dia e tal, tal, tal. Quem sabe, que não sei o que e tal. Cara, assim, o nível fica ruim quando a pessoa começa a falar de casamento, dos filhos, entendeu? Do futuro, da nossa casa, do nosso carro. Aí, cara, vai para um nível que, meu Deus do céu, sabe? Então, existem esses dois lados. Um lado que a pessoa já teve a responsabilidade afetiva com você, já deixou claro pra você que não quer um relacionamento, mas você ainda insiste em querer algo com a pessoa, entendeu? E existe esse lado que a gente tá falando aqui, que é tipo assim, você tá conversando com a outra pessoa tá alimentando, entendeu? Essa expectativa, só que ela não coloca esse relacionamento pra frente, sabe? Assim, cara, o bom, entendeu? Às vezes a outra pessoa também, foi como eu falei, existem casos e casos. Às vezes a outra pessoa também tá superando um relacionamento. E aí ela conversa com você de relacionamento e tal, porque ela achou você uma pessoa bacana e não sei o que, mas ela não tá pronta, entendeu? O importante, foi como eu disse, por que é importante a responsabilidade afetiva? São nesses momentos. A outra pessoa falar pra você, pô, não tô... Eu gosto de você, você é uma pessoa muito bacana e tal, entendeu? É muito bom conversar com você, entendeu? Só que eu não tô pronto pra um relacionamento. Isso daí é bom, por quê? Porque a pessoa não vai ficar alimentando as suas expectativas, sabe? A pessoa já é direta, entendeu? E ser direto não é ser grosseiro. Ser direto é ser verdadeiro, é ser, sabe, falar a verdade pra pessoa, entendeu? Outra coisa aqui, vamos lá, assim, ó. Por isso não julgue apenas pelas palavras. Apenas pelas palavras e nem apenas pela falta de atitude. Observe o conjunto. A pessoa está tentando superar os próprios medos, os próprios medos. Ela é sincera sobre o que sente. Ela demonstra esforço, mesmo que pequeno. É aí que tá. É aí que tá. Ela tá demonstrando alguma coisa. Ela tá demonstrando, sabe? Nem que seja um pouquinho. Entendeu? Ou apenas promete e nunca faz nada para aproximar vocês? É essas perguntas que você tem que se fazer. No final, o amor não vive só de palavras, mas também não vive apenas de cobranças. Relacionamentos saudáveis precisam de sinceridade, respeito e atitudes compatíveis com o momento de cada pessoa. Então, assim, cara, eu até entendo, compreendo, né, de algumas pessoas se frustrarem de uma falta de posicionamento da outra pessoa, mas é bom que você não julgue a outra pessoa só pela falta de atitude, entendeu? Olhe um todo, sabe? Por isso que às vezes a pessoa fala assim, pô, mas você... A outra chega a pessoa e fala assim, pô, mas você não faz nada, você, sabe, não entra no relacionamento, você fica, sabe, a pessoa parece que não se esforça, entende? Mas, cara, às vezes é porque a outra pessoa tá passando por problemas também. É porque a outra pessoa também tá com dificuldades.
é porque a outra pessoa talvez esteja passando por um problema financeiro, um problema de traumas, um problema de um relacionamento que terminou, entendeu? Porque, cara, eu acho assim, eu tô falando de mim, tá? Porque eu tenho esse defeito. Eu já tive esse defeito. De, sabe, conversar com alguém assim, sabe? Sendo que eu acabei de sair de um relacionamento. Entendeu? Da pessoa falar assim, pô, vamos entrar no relacionamento e tal, sendo que eu acabei de sair de um. Entendeu? Então, assim, cara, não entre num relacionamento se você acabou de sair de um. Entende? Uma amiga minha, ela me deu esse conselho. Por mais que esse conselho seja óbvio, tem pessoas que não conseguem compreender isso, sabe? Por mais que isso seja óbvio, tem pessoas que saem de um e entram em outro, entendeu? Muitas das vezes isso daí não é a falta de sim, então a pessoa que ficou por muito tempo sem se relacionar que estava certa. Não, não é nem isso. Você tá entendendo? Vamos dar um exemplo. Se a pessoa saiu de um relacionamento, ela foi traída, e ela entra num relacionamento novo, tipo assim, passou 2 meses, ela entrou num relacionamento novo, então aquela pessoa tá errada? Não. Você tá vendo como são casos e casos? Sabe? Então, tipo assim, não é certo a gente falar assim, não, quem é certo é aquela pessoa que fica por bastante tempo sem se relacionar. Não, cara, não é bem assim que funciona. Entendeu? Foi como eu falei, tem pessoas que reagem de formas diferentes de um término, sabe? Eu acho que eu falei isso num story meu do Instagram. Tem pessoas que reagem de forma diferente, sabe? Então, tipo assim, tem pessoas que passa 1 mês, 2 meses, sabe? E já superou. E tá tudo bem. Você tá entendendo? Eu não sei essa loucura que as pessoas falam assim, não, a pessoa tem que ficar 1 ano sem se relacionar. Pô, a pessoa tem que ficar 1 ano sem se relacionar. Sabe, isso aí é loucura, velho. Isso aí é loucura. Você tá entendendo? Isso aí são coisas que vocês vê na internet que deixam vocês, dodói da cabeça. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes a pessoa superou em 2 meses, em 3 meses. Você tá entendendo? É claro que, tipo assim, quando a pessoa. Eu tô falando, foi o exemplo que eu dei. Às vezes a pessoa foi traída e as pessoas já entram num outro relacionamento e tal. Por quê? Porque encontrou alguém que cuida dela. Você tá entendendo? Que entende o lado dela, que sabe. Sabe? Você tá entendendo? Então, tipo assim. É claro que existem aquelas pessoas emocionadas. Emocionada, eu digo assim. A pessoa acabou de sair de um relacionamento. Sabe? A pessoa já vai lá e. Assim, de uma forma de desespero, já entra em outro. É nesse sentido que eu tô falando. O que eu tô agora, no outro sentido que eu falo, é quando a pessoa, pô, passou 2 meses, a pessoa superou. A pessoa superou, a pessoa se sente confortável de entrar num outro relacionamento, tá tudo bem. Você tá entendendo? Se a pessoa saiu de um relacionamento, aí a pessoa falou assim, tá, eu saí de um relacionamento, então eu vou começar a me cuidar e tal. A pessoa começou a se cuidar, a pessoa começou a esquecer, a pessoa, sabe, não assim, não vai atrás da outra pessoa, sabe? A pessoa superou. A pessoa superou o término, a pessoa superou a pessoa, tá tudo certo. Tá, passou 2 meses, 3 meses, vamos dar um exemplo aqui, 3 meses, passou 3 meses. A pessoa se sente confortável de entrar em outro relacionamento. Não tem problema nenhum. Você tá entendendo? E tá tudo certo. Agora, eu só acho assim, meio, como é que eu posso dizer, ridículo da parte da pessoa, a pessoa tá desesperada para encontrar uma outra pessoa, sabe? Isso daí, aí eu já acho meio que ridículo isso, entendeu? Então assim, pessoal, esse foi o vídeo, um vídeo até um pouco curto do que o outro, né? Mas eu só queria falar para vocês que é o seguinte, não julgue a pessoa só por falta de atitude. Ou não julgue a pessoa só por pelas palavras, só pelas palavras, ou por falta de atitude. Entenda o que a outra pessoa possa estar passando para isso estar acontecendo, entendeu?
da pessoa não entrar no relacionamento com você e tal, e ficar só só conversando ali, pô, a pessoa só conversa comigo, a pessoa só, sabe, só curte as minhas coisas e tal, a pessoa, não, sabe, não leva isso pra frente. Entenda o porquê. Quando você começa a fazer isso, entendeu? De entender o porquê da outra pessoa não tá conseguindo ter esse tipo de atitude, você tá tendo responsabilidade afetiva. Sabe? Então, cara, eu falo assim, responsabilidade afetiva, ela vai valer em tudo, até em certo ponto, entendeu? Até em certo ponto. Então, assim, é muito importante que você converse, troque ideia e pergunta assim pra pessoa assim, ah, por que que a gente só conversa de relacionamento e a gente não leva isso pra frente? Você tá entendendo? Cara, você não vai estar se rebaixando, você não vai estar se rebaixando por falar isso pra pessoa. Não vai estar. Pode ter certeza que não. Você tá entendendo? Você só vai estar querendo que a pessoa seja sincera. Entendeu? Chama a pessoa pra trocar ideia. Pô, vamos trocar uma ideia aqui e tal. Assim, a gente conversa assim tanto tempo, entendeu? A gente troca uma ideia assim sobre relacionamento, sobre querer namorar e tal. Mas eu sinto que a gente não tá levando isso pra frente, sabe? Eu sinto que tá faltando um empurrãozinho, tá faltando uma atitude nossa pra gente poder colocar esse relacionamento pra funcionar, sabe? Tem alguma coisa que tá te impedindo, tem alguma coisa, algum trauma, algum medo, ou algum problema que tá te impedindo você de começar esse relacionamento, colocar isso pra frente e tal, eu gostaria de saber. Cara, você tá entendendo? Aí, tipo assim, aí vai depender muito da resposta da outra pessoa, sabe? Vai depender muito da resposta da outra pessoa. Se uma pessoa falar assim, pô, não, eu gosto de você e tal, mas eu não tô afim, que não sei o que, não sei o que lá e tal. Cara, beleza. A pessoa não tá afim. A pessoa foi sincera com você. Então pronto. Você tá entendendo? É muito importante, primeiro, que você entre no relacionamento, né? Ou converse com alguém que seja recíproco com você. Pô, você curte as fotos da pessoa, a pessoa também curte as suas fotos. Você manda mensagem pra pessoa, querendo conversar com a pessoa, e a pessoa também te manda mensagem querendo, com vontade de conversar com você. Sabe? Então, o importante é isso. Você conversar, se relacionar com alguém recíproco. Que entrega o mesmo que você entrega. Entendeu? Que entrega o mesmo que você entrega. Senão, não dá certo. Entendeu? Lembre-se, 1000 vezes 0 continua 0. Entendeu? 1 vezes 0 continua 0. Infinito vezes 0 continua 0. Então não adianta só você demonstrar, só você querer. Você tá entendendo? Mas foi como eu disse, gente. Existem casos e casos. Entendeu? Assim, vamos ser um pouco mais maduros em questão a isso. Vamos praticar a responsabilidade afetiva. Vamos ser gentis com a gente mesmo, entendeu? Bom, pra quem, tipo assim, pra quem não sabe, entendeu? Tem gente que sabe, pra quem não sabe, eu sou uma pessoa cristã. Então, assim, cara, um ensinamento que eu levo é que, assim, Jesus, ele pega e fala, ame ao próximo como a ti mesmo, entendeu? Então, cara, assim, pra você entrar num relacionamento, pra você, sabe, ser gentil com alguém, ter compaixão de alguém, ter amor por alguém, sabe? Ter carinho, respeito por alguém, você tem que ter por você mesmo. Se você, cara, não tem como você querer respeitar uma outra pessoa sendo que você não se respeita. Não tem como você amar uma outra pessoa sendo que você não se ama. Não tem como você cuidar de alguém sendo que você não se cuida. Você tá entendendo? Então, cara, eu sofri pra aprender isso. Sofri pra aprender isso. Eu tive que aprender isso na marra, entendeu? Hoje eu cuido de mim, treino, cuido da minha alimentação. Tipo assim, a maioria do tempo eu tô sozinho, então eu tô começando assim. É um cara aqui falando com vocês aqui que tá começando a gostar da própria companhia, entendeu?
Então, tipo assim, não faça como eu, que, tipo assim, uma vez fiz tantos planos pra pessoa, pra eu e a pessoa, entendeu? Que eu acabei esquecendo de fazer planos pra mim mesmo, entendeu? Acabei esquecendo de cuidar de mim mesmo. Eu cuidei tanto de um relacionamento, tanto de uma outra pessoa, que eu acabei esquecendo de cuidar de mim. Eu criei tantas expectativas, eu criei tantos planos pra outra pessoa, que eu acabei esquecendo de fazer isso por mim mesmo, entendeu? Então, é isso, pessoal. Eu vou terminar o vídeo aqui. Cachorrada aqui tá latindo. Eu vou terminar o vídeo aqui. Espero que você goste. Espero que isso te ajude. Né? Espero que as minhas experiências que eu trouxer para vocês possam ajudar vocês de alguma forma. Fiquem à vontade para colocar suas experiências, sabe, perguntas, dúvidas aqui nos comentários. Compartilhe o canal, né? Porque vai que esse canal chegue em outras pessoas, isso é muito importante. Ative o sininho, né? Ative o sininho, porque isso vai ser importante também. Quando chegar vídeos novos, você vai saber. E é isso, pessoal. Bom, não vou ficar enrolando, então até o próximo vídeo. Tchau!